Olá, eu gostaria de chamar você a uma reflexão e, ao mesmo tempo, fazer uma pergunta. Será que estamos prontos para atender esta convocação que Jesus faz de pregar o Evangelho a toda criatura? Pois bem, depois de Jesus ter ressurgido dentre os mortos e ter aparecido a algumas pessoas, ele depois aparece aos seus 11 discípulos e dá a eles a seguinte ordem. A ordem esta que se encontra registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versos 15 e 16. E diz o seguinte: E disse: Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esta foi a principal ordem dada aos discípulos, que atravessou gerações, e chega até nós. Uma ordem dada pelo próprio Senhor Jesus. A ordem de pregar o Evangelho, ou seja, de anunciar as boas novas da salvação a todas as pessoas do mundo e em todas as épocas até que ele venha. A ordem dada foi bem clara e explícita, pois a palavra evangelho, oriunda do grego, significa literalmente mensagem, anúncio de coisas boas. Assim, a simples pregação da lei e das penas da lei divina, assim como as ameaças e terrores da lei para aqueles que não obedecem a Deus, não é ainda a pregação do Evangelho, porque a condenação do pecador não é nenhuma boa notícia. Porque, embora alguns, por opção, queiram continuar caminhando à margem da salvação e da graça, Deus não fica contente em saber que pessoas vão ser condenadas à morte eterna. E ainda que a lei do Velho Testamento tenha sido dada à nação de Israel no período da Antiga Aliança, dela se aprende, por princípio, que Deus de fato julga e penaliza o pecado aonde quer que ele se encontre. Assim, podemos concluir que haverá de fato um grande juízo final, no qual todos os homens, no final de tudo, lá no ponto ômega da história, terão que prestar contas de si mesmo ao Senhor. Todavia, mesmo sabendo que não pregamos o Evangelho, quando pregamos o juízo e a lei divina, isto se faz necessário para o trabalho de convencimento do pecado pelo Espírito Santo, para que seja produzido no coração do homem pecador o devido arrependimento. Para a recepção do Evangelho, com a sua oferta de salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Portanto, o Evangelho é o único instrumento espiritual portante, capaz de extirpar o câncer chamado pecado. Não devemos, portanto, ou alegando paixão, ou vergonha, medo, ou por qualquer outra razão, esconder das pessoas esta inexorável verdade, ou seja, a de que todos são cancerosos e espirituais aos olhos de Deus. E por fim, alertá-los de que esta patologia poderá conduzi-los à morte espiritual eterna, caso não sejam operados por esse bisturi do Evangelho, pela espada cortante que penetra e até a divisão da alma e do espírito, e que abram essas pessoas, seus corações, para serem tratados com a quimioterapia do céu. Ainda que numa comparação grotesca que quero fazer, imaginemos alguém querendo fazer vistas grossas para uma enfermidade física, por exemplo, por ter medo de que seja um câncer. E nisto
alguém que pensa estar lhe fazendo bem, esconda o diagnóstico da referida patologia. Qual será então o resultado disso? O resultado de não querer contar a esta pessoa que ela está doente. Com certeza, o resultado é que essa pessoa brevemente poderá vir a morrer. Agora, caso corajosamente essa pessoa encare de frente a sua realidade e se submeta ao tratamento que é necessário para essa patologia, com certeza, gente, é bem certo que essa pessoa terá chances grandes de vencer a morte, porque descobrindo precocemente a doença e fazendo o devido tratamento, ela poderá evitar a morte. Podemos dizer que o mesmo se dá com o tratamento do Evangelho. Se o homem, então, tentar ser compassivo para consigo mesmo, tentando ignorar esse câncer chamado pecado, não poderá ser tratado pela cura que está disponível para ele somente no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso, então, reconhecer, que tem essa doença espiritual do pecado, para que o pecador possa procurar o grande médico das almas para ser curado por ele. Do contrário, ele vai perecer, ele vai morrer. E é por isso que quando Lucas 2,10, o anjo anunciou aos pastores, veja o que o anjo anunciou aos pastores: eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo o Senhor. Aqui, queridos, ficam em destaque pelo menos duas grandes verdades. A primeira é a vinda de Jesus o Senhor ao mundo como Salvador, e é uma boa nova de grande alegria. É assim que diz o texto. É assim que diz a anunciação do anjo. A boa nova, a boa notícia é voltarmos a repetir o significado literal da palavra evangelho no grego. Uma boa notícia é algo que traz alegria, como destacado pelo anjo em sua anunciação. E no caso, não se trata de uma alegria qualquer que está associada ao evangelho, à boa nova, mas uma grande alegria, não é verdade? Então, o fato de aqueles que não creem no evangelho serem condenados eternamente no inferno não é a boa nova. Não é a boa nova do evangelho que é a grande alegria, mas a triste verdade de que qualquer pessoa sem Cristo está inexoravelmente morta em seus pecados, por causa do pecado original de Adão. A grande alegria, então, do Evangelho é exatamente esta: a boa notícia de que em Cristo há salvação nesta condição de morte espiritual por causa do pecado de Adão. Quero repetir: a boa notícia de que em Cristo há salvação desta condição de morte espiritual por causa do pecado de Adão. Assim, a condenação eterna faz parte da verdade da palavra de Deus, quanto ao homem no seu estado pecaminoso, mas não do Evangelho, no seu caráter de boa nova relativa ao livramento da referida condição. Segundo, a segunda característica é a grande verdade da anunciação do anjo. É que esta boa nova é para todo o povo, isto é, não que todos serão salvos, porque há que se fazer uma escolha. O homem tem esse poder de escolher, mas que a salvação em Cristo está sendo oferecida por Deus a toda a raça humana. O Evangelho é, portanto, para ser anunciado a todos e não para alguns. Todo aquele que se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo, este será salvo por dar crédito a esta boa nova.
Quero repetir. Todo aquele que se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo será salvo por dar crédito a essa boa nova e recepcioná-la em seu coração como verdade, pedindo a Cristo simplesmente pela fé nele, que o perdoe dos seus pecados e o salve da condenação eterna. A condenação eterna é consequente da rejeição desta boa nova, que é a única forma do pecador se livrar da perdição eterna e se tornar filho de Deus. O Evangelho deve ser pregado com foco na missão de Cristo, consoante com este Evangelho que é a de salvar, né, e não de condenar o mundo. O pecado e suas consequências devem também ser pregados, não como parte do Evangelho, mas como alerta quanto ao que sucederá àqueles que rejeitarem a salvação que está disponível a todos através da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Cristo veio ao mundo para salvar os perdidos, e ele salva de fato a todo aquele e qualquer pecador que se arrepende e creia em Jesus.